Olá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso ciclo de vida. Bom, o nosso projeto é o ADS TV, o docente é o professor Francisco Júnior, o discente é o Jorge Daniel. Pessoal, eu estou trazendo hoje, com muita calma e também alegria, os conceitos básicos, os fundamentos da preservação digital. Porque, geralmente, a gente está trazendo um ou dois ou três conceitos. Hoje vamos fazer um vídeo específico com foco nos conceitos básicos de preservação digital, para que vocês consigam compreender a preservação digital no todo. Tá bom, pessoal? Então, assim, os conceitos básicos foram selecionados de forma criteriosa seguindo um estudo rigoroso em preservação digital. Bom, eu vou passar e eu vou ler alguns conceitos e vou interpretar conforme a necessidade de cada termo, entendeu? Lembrando que os conceitos básicos de qualquer área, eles estão sempre interconectados, interrelacionados. Então, aqui, apresentam-se os conceitos básicos, que representam estritamente um elo, quer dizer, uma relação entre a preservação digital. Portanto, os termos foram selecionados a partir da conformidade de um amplo estudo arquivístico e preservacionista. Então, são duas correntes que nós analisamos, tanto a área de preservação, a ramificação da preservação digital, com a área arquivística. Bom, pessoal, o que seria um acervo? O acervo é a totalidade dos documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora. O que é acessibilidade? É muito importante entender o que é acessibilidade. A facilidade no acesso ao conteúdo e ao segmento de um objeto digital. Já o acesso, pessoal, é o direito, oportunidade ou meio de encontrar, recuperar e usar a informação. Bom, o arquivamento, como atividade, é uma sequência de operações intelectuais e físicas que visa a guarda ordenada de documentos. É muito importante a gente entender aqui essa questão do arquivamento como atividade. Então, quem nos traz é o Arquivo Nacional 2005, página 26. Bom, perpassando aqui, pessoal, já temos aqui arquivamento como decisão, entendeu? Já está relacionado, mas significa outra situação. Arquivamento como decisão é a ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento cessada a sua tramitação. Ou seja, quando um processo ele chega à sua fase final de tramitação, segue para o arquivamento, como um exemplo, né, para o devido arquivamento. Aqui cabe uma ressalva. Isso pode ser tanto feito de forma física, né, assim como de forma digital. Bom, o que é arquivo, pessoal? Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva. Isso aqui seria um arquivo. O que é um arquivo digital? Conjunto de bits que formam uma unidade lógica interpretável por um programa de computador. E lembrando que a ideia aqui não é... Aqui eu vou passando e vou sinalizando o meu olhar de cada termo também. Entendeu? Então, o que é um arquivo permanente? O arquivo permanente é aquele arquivo que recebe a documentação para ser guardada a longo prazo. Ou seja, é a documentação que passou. Ela foi criada no arquivo, chegou no arquivo corrente, né, que é a gestão. Depois ela foi para o arquivo intermediário e lá, como existe na lei a tabela de prioridade, e aí foi feita uma definição que aquele documento, aquele processo seguiu para o arquivo permanente, para a guarda permanente. Então, o que é um arquivo permanente? Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo e em função de seu valor histórico, probatório e informativo. Foi justamente isso, como eu sinalizei. Guarda permanente.
o que é a técnica da atualização? A técnica de migração que consiste em copiar os dados de um suporte para outro. Passando aqui, pessoal, ó, o que é a autenticação? Tem muito importante. Declaração de que um documento é autêntico ou de que uma cópia reproduz fielmente o original. Então, tem que ser justamente como o documento foi criado. Então, ele é autêntico. O que é a autenticidade? É a credibilidade de um documento enquanto documento. Isto é, a qualidade de um documento ser o que diz ser. Então, se um documento diz ser, por exemplo, é um documento relacionado à capacitação do servidor, então ali tem a fé pública que o servidor assinou aquele documento eletronicamente, então aquele documento é de capacitação. Né? Não é um documento de, de, de progressão, por exemplo, de mérito. Então, o documento é o que diz o que diz como ele foi criado, é o que ele é. Então ele tem autenticidade, ele tem credibilidade do documento enquanto documento. Bom, pessoal, o que é o ciclo vital do documento? O ciclo vital é justamente a questão das fases, né? Que o documento ele tem um ciclo de vida, ele nasce, é isso? Ele desenvolve, depois ele vai para a guarda permanente, ele é eliminado a partir da tabela de temporalidade. Então, o que é o ciclo vital do documento? São sucessivas fases porque passa o documento arquivístico. De sua produção, a guarda permanente ou eliminação, justamente o que eu acabei de dizer. O que é uma conversão, a técnica de migração, que pode se configurar de diversas formas. O que é a custódia, justamente o nosso próximo vídeo, né, que vamos entrar na custódia, mas vamos falar em cadeia de custódia. Mas aqui, o que é a custódia? A responsabilidade jurídica de guarda e proteção de arquivo, independente de vínculo de propriedade. Então, é justamente a responsabilidade de você guardar os arquivos. Os arquivos estão custodiados, os arquivos estão guardados, estão preservados. O que é uma destinação? A decisão com base na avaliação. Então, a destinação vai trabalhar justamente essa questão que eu estou dizendo de eliminação, o guarda permanente, descarte. Bom, o que é a digitalização? É o processo de conversão de documento para o formato digital, por meio de dispositivo apropriado. O que é um documento? Unidade de registro de informações. O que é um documento arquivístico? Um documento produzido no curso de uma atividade prática com instrumento ou resultado dessa atividade. O que é um documento arquivístico digital? Um documento digital é conhecido tratado como documento arquivístico. Aqui nós vamos passando. Ó. Um dossiê é um conjunto de documentos. Né? Vamos entrar aqui nas estratégias. Não? Estratégia de preservação digital, como eu sempre tenho dito, não existe uma bala de prata, não existe uma única estratégia. O que vai ocorrer é que cada indivíduo vai usar a estratégia que vai servir ao seu caso específico. Por exemplo, eu tenho um acervo de vídeos, eu vou preservar, vou usar tal técnica específica de acervo de vídeo. Você, por exemplo, tem arquivo de arquivo pessoal ou arquivo de textos. Então, você vai usar outro tipo de técnica de preservação digital. Então, o que é emulação? É a estratégia de preservação digital que se baseia na utilização de recursos computacionais. O que é encapsulamento? Já falamos sobre isso. Preservar um objeto digital. Aqui nós temos aqui a gestão arquivística, que é toda a gestão da fase corrente, a permanente. O que é a migração? Com o procedimento técnico, né, que a gente já falou muito. Você migra tanto de suporte como de conteúdo. O que é um objeto digital também já falamos. Preservação digital. O que é a preservação digital? Um conjunto de ações gerenciais e técnicas exigida para superar as mudanças tecnológicas e qualidade de suporte, garantindo acesso e interpretação de documentos digitais pelo tempo que for necessário. O PDF a gente já conhece, né? Que é o PDF, que é justamente que tem um formato de preservação digital. Recolhimento, entrada, o registro, né, normal, registro tem que ser registrado via sistema. Refrescamento
Repositório digital, entidade, que digital. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, entendeu? É, a- Tudo que eu falei aqui são os conceitos básicos que foram criteriosamente selecionados. Eu espero que vocês consigam compreender bem isso. E quem tiver interesse na área, pesquise, busque e você terá sucesso na área. E aqui nós temos conceitos aqui da área arquivística, da área de biblioteconomia, da tecnologia da informação. Por quê? Porque a preservação digital ela permeia todas essas áreas. Como eu costumo dizer, a preservação digital ela está inserida em todo o contexto da cadeia produtiva digital. Tá bom, pessoal? Eu agradeço imensamente a oportunidade e muito obrigado. Vamos agora para a próxima etapa. Até a próxima etapa, pessoal. Muito obrigado, eu agradeço imensamente.